Vamos lá, uma armadilha do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, né, para Bolsonaro. Edivaldo Nogueira, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, articula no Senado a aprovação de mais de 5 bilhões de reais do governo federal para empresas de ônibus, que na maioria dos casos prestam um péssimo serviço ao usuário. Dinheiro seu, né, para premiar em competência de empresas que com prefeituras humilham os usuários do transporte público. Se esses 5 bilhões forem aprovados, Bolsonaro será obrigado a vetar o projeto devido mesmo não apresentar a fonte dos recursos. Mas até que isso seja explicado, o desgaste já terá acontecido, pois os prefeitos jogarão a culpa no aumento das passagens de Bolsonaro. Em relação a esse projeto, eu queria chamar a atenção para o seguinte, né? É uma grande armadilha. Olha, vocês vejam a canalice desses prefeitos. Né? Edivaldo Nogueira, ele é presidente, para quem não sabe, Edivaldo Nogueira é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Essa Frente Nacional dos Prefeitos, eles buscam demandas lá em Brasília, junto com a senadores, a deputados, para atenderem às supostas necessidades dessas administrações. O que acontece? A Prefeitura de Aracaju, ela tem superávit. Essa informação vocês podem encontrar no site até do Banco Central. O superávit em 2021 das prefeituras de todos os municípios do Brasil foi de 64 bilhões de reais. Ou seja, tem dinheiro sobrando para inclusive eles subsidiarem o transporte público. Ou seja, não falta dinheiro. Tem dinheiro no caixa da prefeitura. Por que Edivaldo, por que esses prefeitos que estão exigindo esses 5 bilhões a mais do governo federal, a mais que querem que Bolsonaro sancione esse projeto de lei, que já foi aprovado no Senado, por que eles querem mais 5 bilhões? É para fazer o que Edivaldo fez com os 3 milhões do hospital de campanha? É para fazer o que ele fez com o dinheiro investido em publicidade no ano passado? Então, esses questionamentos que a gente deixa. Por que Edivaldo não luta pela redução do ICMS dos combustíveis aqui no estado de Sergipe? Por que Edivaldo não cobra de Belivaldo, não cobra dos governadores que reduzam o ICMS do combustível, do diesel, para reduzir o valor da passagem, ou para manter pelo menos o valor da passagem? Então é uma verdadeira canalice. O que eles querem é simplesmente mais dinheiro. Com qual objetivo? A gente sabe por quê, né? Lembra do escândalo do lixo daqui da Torre? Sim, sim. Então, eu acredito que seja algo semelhante. Isso é só uma opinião. Eu acredito que seja algo muito semelhante que aconteça em relação ao transporte público da cidade. Um monopólio mantido por um verdadeiro esquema de proteção. A prefeitura protege as empresas protegem o prefeito, vocês sabem como, né? Então, infelizmente, essa é a realidade triste. E o que eu espero que Bolsonaro vete esse projeto. Porque o que é que Bolsonaro pode fazer? Pega esses 5 bilhões aí, já que vai ser aprovado mesmo, e o Congresso vai querer empurrar isso para cima do presidente, sendo que tem que apontar a fonte de receita, eles não apontaram no projeto. E Bolsonaro pega e coloca o dinheiro no cartão da aposentadoria dos idosos que andam de transporte público. Se é de mandar para prefeito para fazer esses esquemas aí que a gente não sabe quais são, dê logo para os idosos. É muito melhor, através da Caixa Econômica. Então, essa é uma saída muito melhor para garantir que os idosos pelo menos tenham como pagar suas passagens e garantir a gratuidade, já que as empresas aqui agora não querem nem abrir a porta mais para os idosos andarem nos ônibus. Então, fica aqui o nosso repúdio, a nossa crítica em relação à situação que está acontecendo, a situação calamitosa do transporte público da nossa cidade. Veja, eu lembro que essa situação do transporte público no nosso município, em 2000, se não me engano, em 2008. Em 2008, ele já prometeu fazer uma licitação do transporte público. Certo? Ele já prometeu fazer a licitação. Até hoje essa licitação não aconteceu. Estamos em 2022. E o problema estourou. Né? Só em 2022 já é a segunda, se não me engano, é a segunda paralisação. Ano passado também tivemos várias paralisações do transporte público. Eles colocam sempre a culpa. Não, tá caro, o transporte tá barato, tem que aumentar. Para não aumentar, os prefeitos criaram esse investimento aí, esse financiamento por parte do governo federal de 5 bilhões, que fique bem claro, esses 5 bilhões são para todos os estados que estão passando por problemas, né, com o transporte público, não é só para o nosso município. Mesmo assim, o problema tem que ser resolvido de forma concreta.
concreta. Temos uma cultura no nosso país que ela é bem assim. Você tem uma goteira, tá? E como é que vamos resolver a situação dessa goteira? A gente vai trocar o balde. É tradição no Brasil que a gente troque o balde. Em momento algum, temos uma situação concreta para resolver, para consertar a goteira. Por que não acontece uma licitação do transporte público no nosso município? Por quê? Qual é a justificativa que o prefeito de Aracaju dá em relação a isso? Eu queria chamar muito a atenção para essa questão. Essa pauta do transporte público que a gente traz aqui para o programa é uma pauta que infelizmente está sendo muito pouco explorada na mídia. Você não vê, até o próprio prefeito, é um absurdo que o prefeito de Aracaju, diante de tantas paralisações que vem acontecendo aqui no município de Aracaju, do transporte público, ele não tenha se manifestado sobre o assunto. É um negócio que é inacreditável. Parece que o prefeito realmente sumiu. Aperte um cinto, depois o piloto sumiu. Então o prefeito sumiu. Edivaldo não fala sobre a questão do transporte público. Edivaldo não se manifesta, não busca uma solução e vai atrás de quê? De recursos do governo federal, assim como aconteceu durante a pandemia. Então a gente não entende o porquê dessa incompetência, o porquê dessa má gestão, o porquê de estar acontecendo esse cenário terrível para a população da cidade. Toda semana praticamente tem uma paralisação, seja do Grupo Progresso, seja do Grupo Frete Car, que são aquelas empresas modelo e Capital Transportes, que são do lado de um grupo cearense, que também está enfrentando uma crise. Então, toda semana a população é humilhada, toda semana a população sofre com essas paralisações, e isso não tem um fim. Ou seja, até quando nós vamos ter que aguentar isso? Em 2013, só para lembrar a todos, isso é importante ser dito, o prefeito de Aracaju, na época, era João Alves, né? Ele pegou essa bomba, aquela bomba da VCA, das empresas do Grupo Bonfim, vindas de Edivaldo Nogueira. Edivaldo passou 4 anos como prefeito, 6 anos, né? 6 anos como prefeito de Aracaju, não fez licitação naquela época. E aconteceu aquela crise que levou à falência do Grupo Bonfim e acabou que João Alves colocou uma empresa nova, colocou a Atalaia, que é a empresa atualmente que tem um serviço melhor aqui na cidade, que está melhor financeiramente. Mas depois disso não aconteceu mais nada para mudar a situação do transporte público da cidade. João Alves resolveu aquele problema pontual, momentâneo, fazendo o que tinha que ser feito, algo que Edivaldo nem isso tem coragem de fazer. Quer dizer, não, se vocês não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações, colocar os ônibus na rua para a população poder utilizar, vocês têm, eu vou colocar outra empresa, vocês têm o dever de prestar o serviço. Se vocês não prestam, nós colocaremos outra empresa e ponto final. Resolver o problema da população é o mais importante e, infelizmente, Edivaldo não está fazendo isso. A população ela tem que abrir o olho em relação a isso. Não podemos esquecer essa questão do transporte público, né? Deixar passar. Até porque, né, como eu disse, Edivaldo não fez a licitação quando ele foi prefeito da primeira vez e voltou a ser prefeito, foi reeleito. A população lá tem que acordar, por causa que é uma estratégia muito utilizada pelo prefeito, que é maquiar a cidade antes do período eleitoral. E foi o que ele tentou fazer. Foi o que ele fez. Ele maquiou a cidade para poder ganhar a eleição e ele acabou ganhando. E acabou ganhando a eleição. A população ela tem que acordar. Né? Os usuários do transporte público precisam acordar. Não podemos permitir que o prefeito continue utilizando só de maquiagem e continue humilhando a população, o aracajuano. Não só o aracajuano, né? Por causa que o transporte público ele é utilizado pela grande Aracaju. Você pega São Cristóvão, Barra, Socorro, todos esses municípios utilizam o transporte público e é uma situação lamentável. É ônibus degradado, você pega funcionário fazendo dupla função, você pega... meu Deus do céu, a passagem está R$4. Na visão desses senhores, tem que ir para quanto? 6? Né? É um absurdo. Então, povo de Aracaju, você que anda de ônibus, acorde. Você que não anda de ônibus, tem uma visão maior em relação a isso. Você que sinaliza a virtude a todo momento nas redes sociais,
ou levantando uma bandeira ou outra, independente de lado aqui, tanto na direita quanto na esquerda, porque hoje temos essa mania de sinalizadores de virtude, independente da sua ideologia. Analise realmente o que está acontecendo. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar que existe hoje, de ambos os lados, uma militância elitizada que não consegue enxergar os problemas da população. Aqui não estamos para passar pano para ninguém, não. Aqui a gente não está para puxar saco de ninguém, não. Eu, particularmente, não tô. A gente tem que falar sobre os problemas de Aracaju. Então, o cara que não anda de ônibus, ele fecha o olho. Não pode, pô. E a própria população que mais revolta é isso, que a própria população que utiliza transporte público vai lá e vota em Edivaldo Nogueira, vai lá e repete a tragédia que a gente está vendo acontecer com essa administração podre. Você vê agora os pontos de ônibus aqui em Aracaju, que ele fez só para colocar aqueles corredores. Tudo muito mal planejado, muito mal feito. Está lá os pontos abandonados, não conseguiu concluir esse projeto, porque de fato é um projeto que não tem como concluir, porque é muito mal elaborado, aqueles corredores que ele fez na Hermes Fontes. Ou seja, dinheiro seu perdido.